Olá, meu nome é Raoni Kuzma e seja muito bem-vindo ao Beleza Antirracista, uma iniciativa da Orolab para a gente pôr em pauta o antirracismo como um vetor de competitividade para a indústria de beleza e bem-estar no Brasil. E hoje com uma pessoa muito querida, muito especial, que é a Letícia. Minha amiga, conta pra gente quem que é você na fila do pão. Então, me chamo Letícia, sou uma mulher preta, cisgênera, bissexual, psicóloga, gestalt terapeuta, mestranda no programa de pós-graduação em psicologia na UFBA. Não nasci na Bahia, não sou baiana, sou de Santa Catarina. Então, eu venho para a Bahia mesmo, venho para Salvador, né? Porque a Bahia é gigante, então eu venho para Salvador. É, Buscar esse lugar de referência, faltava isso. Então, pensando nesse lugar de fato de ancestralidade, conhecer o novo território, movimento. Sempre fui uma pessoa do movimento, militante também do movimento negro, do coletivo ali de psicologia. Então, trabalho, o meu foco, né, enquanto psicóloga clínica, é na população negra LGBT. E acho que é isso, assim, sobre mim. Só isso. Minha amiga, parabéns por essa jornada e pela escolha de também estar na academia, porque é tão necessário, né? A gente, no final das contas, a gente só consegue mudar o mercado se a gente muda a academia, mesmo que a gente ignore, né, o valor que esse espaço, a princípio, seria de livre pensamento, mas que tem essa vocação, tem na nossa vida. Então, que alegria saber disso. E, minha amiga, pra gente começar, a gente gosta sempre de fazer uma pergunta que é uma pergunta combo, tá? Então, queria ouvir um pouquinho de você. O que significa beleza para você? E se a partir da sua definição você se sente representada pelo mercado de beleza? Vamos lá, é algo complexo, né, quando a gente pensa nesse lugar da beleza. Eu penso, primeiramente, que beleza não é algo que está lidado, né, principalmente para pessoas negras. E quando a gente pensa em pessoas negras dissidentes, isso não fica tão nítido, né? Então, eu entendo que esse lugar da beleza é um lugar de autoafirmação, autoaceitação. Eu gosto muito do que a Bell Hooks vai falar, que tem no livro Tudo sobre Amor, ela traz, né, essas características de autorresponsabilidade, autoaceitação, autoafirmação. Então, eu penso que a beleza ela é construída por aquilo que a gente vê, sente, enfim. Mas eu penso que eu cresci num lar um pouco diferente. Eu tive uma mãe que sempre colocou esse lugar de você é bonita, você é inteligente, você é capaz. Então, eu sempre me vi enquanto uma criança bonita, inteligente e capaz de ir, fazer, enfim. Porque eu tive esse apoio dentro de casa, mas eu entendo que não é a realidade de todas as crianças negras, né? Crianças e adolescentes. Apesar de eu ter isso muito nítido em casa, e é uma coisa que eu agradeço à minha mãe por isso, porque ela é professora, trabalhando 40 horas, então ela não centralizava a nossa educação, mas ela sempre reforçava muito esse lugar, né? De que tanto eu quanto a minha irmã éramos crianças bonitas. Então, o quanto isso foi construído para mim, né, para minha pessoa, ao longo da minha trajetória. Então, desse reforço positivo em casa, desse reforço marcado, e então foi muito fácil para eu me ver enquanto essa pessoa, com beleza, né? Então, só porque chegava na escola, isso não era falado, isso não era visto, porque se você é aquela aluna que pergunta, você fala demais, você é metida, o seu cabelo não é bonito o suficiente, você não vai ser a menina mais bonita da sala, enfim, todo o repertório de uma criança negra. Mas mesmo assim, com todo esse lugar que o racismo impôs, né? Eu sinto que eu vejo essa beleza como esse lugar de construção e de nomeação também, principalmente de autoaceitação e autoafirmação, de me afirmar enquanto uma criança negra, uma adolescente negra, uma mulher negra. Então, tendo isso, né? E desse fator sendo estabelecido nas referências que eu tinha em casa. Então, minha mãe, minha avó, minhas tias, minhas primas. Então, quanto isso foi reforçado dentro de casa, apesar de que fora era um outro lugar, né? Então, fora a gente acaba sofrendo. E quando a gente fala desse referencial, né?
de beleza negra, eu penso que eu cresci com esses referenciais positivos dentro de casa, então, tendo amigos, tendo família, mas eu não me via, por exemplo, nos livros de historinha. Vamos colocar assim, sempre gostei muito de ler, minha mãe ainda fazia aquele esforço de achar livros com personagens negros, então a gente lembro muito da minha irmã que ficava no replay, tanto no vendo a cassete, quanto lendo o livro da Princesa e o Sapo, né, que era a Tiana. Então a Tiana foi a única princesa negra que a gente teve. Então a gente cresce nesse lugar de não ter referências negras. E quando, né, eu penso assim no audiovisual, enfim, até questões com maquiagem, tudo, não atravessa o lugar da mulher negra, né? Então eu penso que quando eu cheguei já ali no final da adolescência, a gente teve aquele boom das blogueiras crespas, né? Então, de cuidar do cabelo cacheado, transição capilar ali em 2016, 2017, eu lembro muito disso. Então, eu penso que teve uma mudança, né, de uns anos para cá. Então, desse empoderamento mesmo, de mulheres pretas se apoiarem, a gente tem realmente essa mudança, né? Quando a gente fala de negritude, enfim, apesar de o movimento negro vem falando disso há muito tempo, né? Mas eu penso que finalmente tem aquela transformação do que os millennials chegam e conseguem transformar esse lugar, enfim. Sinto que ainda a gente tem muita coisa para mudar, então, quando você falou ali, né, de eu realmente estar dentro da academia, nesse meio acadêmico, ele ainda assim é muito branco. Então, por mais que a gente tenha hoje muitos referenciais negros, tanto pessoas que fizeram realmente muito pela intelectualidade negra, ainda assim é um lugar muito solitário. Eu venho de. Eu estou estudando aqui na UFBA, percebo sim que tem esse movimento, porque o programa tem 40% das vagas destinadas, né, a pessoas negras, mas ainda assim quem chega, né? Então, quais essas pessoas que chegam? Porque existe uma exigência ali, né? Então, quando eu chego vinda do Sul, eu levo até uma surpresa que eu falei, nossa, pensei que ia ser todo mundo, ia ser realmente metade da sala negra, e eu chego ali e tenho uma surpresa, porque às vezes as pessoas nem vão, então as vagas não foram todas preenchidas, né? Então, quem realmente tem interesse em estar na academia, porque há um lugar gerador de sofrimento. Então, quando a gente vê essa representatividade, teve uma mudança muito grande no audiovisual, questão de estética mesmo, a estética negra sendo mostrada, enfim, mas em outros lugares a gente não tem essa representatividade. Então, a gente pode colocar na política, a gente pode colocar na educação, a gente pode colocar em diversos lugares que ainda falta esse lugar de representatividade. Então, apesar do avanço, tem algo ali que falta, tem algo que ainda falta as pessoas chegarem, ou falta realmente a gente consumir dessas pessoas, mas eu ainda assim sinto que teve uma mudança, mas a gente tem muito lugar para chegar. E se eu me sinto representada hoje, me sinto de certa forma, me sinto representada em alguns espaços, porque sei que tem muitas mulheres negras nesses espaços, mas ainda assim, acho que poderia ter mais. Acho não, tenho certeza que poderiam ter mais. Muito mais. Perfeito. E, nossa, que incrível que você trouxe isso, né? Dessa dualidade de em casa eu sou acolhido, em casa eu sou eu. Saio de casa, o mundo me atravessa, fazendo com que esse corpo seja minorizado, né? No sentido Uhum. apequenado. Como foi para você? E como você hoje consegue analisar essa dualidade tão extrema de um espaço de acolhimento tão profundo, tão potente, e ainda assim uma realidade externa que também é uma realidade ali, te atravessando, falando, não, aqui não, você não é isso que estão falando em casa. Aí você volta para casa, não, filho, você é o que a gente está falando aqui. Como é que foi a construção de Letícia desse processo? Muito difícil, assim, quando eu lembro de uma frase muito peculiar. Minha mãe sempre foi uma pessoa. Eu vou falar muito dela Por favor. nesse episódio, no sentido porque ela é minha maior referência. Minha mãe sempre foi uma mãe grevista.
Então, eu estudava em escola pública, né? Quando tinha greve, eu não ia para aula. Então, a minha mãe falava: "Ó, mesmo que o professor vai dar aula, você não vai". Então, eu ia para paralisação com a minha mãe. Então, eu saía, nasci numa cidadezinha que se chama Imbituba, é litoral sul de Santa Catarina, e ia para a capital, Florianópolis. E eu acho que eu tinha uns 8 anos, 8, 9 anos. Eu fui na UFSC, assim, e aí eu falei pra minha mãe, aí eu vou estudar aqui, porque eu achei lá todo mundo muito diferente, assim. Então, saída do interior, eu brinco, é litoral, mas saída do interior, e para entender que aquele campus era do tamanho da minha cidade. Então, o número de pessoas que circulavam por dia no campus, eu lembro de ter lido, eu falei, mãe, mas tem muito mais gente aqui que em Bituba. A minha expressão foi, quero vir pra cá. Então, eu sempre tive esse desejo de sair de Bituba, mas eu não entendi muito bem esse lugar do desejo de sair da cidade. E eu lembro que eu falei com minha mãe, eu vou estudar aqui. E eu sempre muito faladeira, então sempre fui aquela aluna que falava demais, que perguntava demais. E aí eu cheguei, depois da greve, cheguei na escola, falando aqui para os meus amigos, eu vou estudar lá em Florianópolis, vou estudar naquela universidade chamada UFSC. Aí eles falaram, vai, Letícia, eu vou. E aí a minha professora, uma professora, falou assim, você não vai não, você não tem como chegar lá. Você não vai chegar lá. Isso, eu tenho 9 anos, aquilo pra mim foi... Eu falei assim, mas como assim? Minha mãe disse que eu posso. Tipo, nesse lugar, minha mãe disse que eu posso, minha mãe disse que eu sou capaz. E aí eu cheguei em casa, minha mãe até foi na escola, enfim, naquela época, porque ela ia muitas vezes na escola, porque aconteciam muitas cenas de racismo, assim, eles disfarçavam do bullying, né? E esse bullying aí tem uma coisa que é o recorte, que acho que muitas crianças devem ter visto isso no sentido de desse bullying ser disfarçado do racismo, da homofobia, do machismo, que ele fica implícito, mas eles colocam por a gente estar dentro da escola no bullying. Então minha mãe sempre muito atenta, foi lá, falou, enfim. E eu vivia muito esse lugar, né, de que por mais que eu tivesse pessoas que acreditavam em mim dentro de casa, chegava na escola, eu era invalidada. Então, se eu reclamava de uma nota, eu não podia reclamar da minha nota, porque aquela nota que eles tinham me dado era muito boa. E eu sempre muito bocuda, então eu falava assim, tá, mas olha, fulano não aceitou isso se tivesse a nota, porque eu não tiro. Ah, porque você fez isso, então essa nota tem que ser dessa forma. Eram notas dadas pelo comportamento, eu não concordava, porque era uma aluna que perguntava. E aí, isso gerava muito embate. Então, foi um lugar que eu sempre desejei, e aí, por muito tempo, a minha mãe sempre explicou muito esse lugar do racismo, porque dentro da escola que eu estudava, uma escola pública do interior, a gente pode dizer assim, eu e a minha irmã, eu acho que da minha série eu era a única criança negra. E tenho certeza que a minha irmã também não tenho memórias de ter amigos negros, assim, na educação infantil. A gente vai ter, porque minha mãe tinha ali, participava do movimento na cidade, do movimento negro, então a gente tinha amigos negros que eram filhos desses outros militantes que moravam em bairros diferentes do nosso, né? Então a gente conhecia as pessoas por isso. Mas era um lugar muito difícil, assim, ter enfrentado tudo isso, assim, na escola. E quando eu saí de Bituba muito cedo, né? Então eu saí de lá com 15 anos para estudar na capital. Então eu fui estudar na capital, no colégio técnico de lá. Fiz a prova, eu passei e fui embora. Eu falei, olha, não, aqui eu não vou ficar. E aí é muito engraçado que quando eu reencontro esses professores, eles falam, nossa, como é resiliente, ele traz esse lugar da força, da resiliência, enfim, de quanto isso é bonito, só porque não, foi muito racismo sofrido, foi muita violência sofrida dentro daquele espaço. E de uma escola que realmente não conseguia trabalhar esse lugar, e quando falava do bullying, falava que era bullying, não falava que era racismo, colocava a culpa disso, né? Por eu ser assim, de eu rebater tantos professores, de eu rebater os colegas por esse caso, era porque eu não tinha uma autoridade paterna dentro de casa, então a situação piora, porque meu pai é ausente. Então eu cresço ali sendo criada por mãe, por vó, e essa é a minha realidade. Então eles falavam que a culpa de eu ser rebelde, porque eles tinham esse lugar de desafiadora, porque você não tem
ali um pai presente que consegue mostrar esse lugar, esse mamãe trabalha. Então, eles levavam esse lugar que, olha, mas eu penso que isso tudo acontece assim, um grupo pedagógico, né? Ali no sentido disso acontece porque o pai não está em casa, ela não tem uma presença paterna. Então, você não consegue realmente controlar a sua filha. Então, não podia falar. Então, mesmo minha mãe ali sendo aquela pessoa participativa dentro da escola. Então, quanto ela também, enquanto mulher preta, não sofreu ali naquele ambiente, porque todo um grupo pedagógico, todos os professores brancos, sem letramento, que não devem ter até hoje, com certeza, falando ali, tentando lidar com aquelas duas crianças negras que eram as únicas da escola, né? Então, o quanto esse lugar foi. Eu digo que foi um tanto adoecedor, mas quando eu saio, para mim foi a melhor coisa. Que aí eu encontro um outro referencial quando eu vou para Florianópolis estudar já no ensino médio, que eu conheço mais pessoas pretas, conheço adolescentes pretos, conheço as pessoas que estão na universidade que são pretas, porque quando eu vou, já tinha o sistema de ações afirmativas, então já estava rolando cotas na UFES, então eu conheci muita gente preta naquela época. E para mim, eu sinto que foi o que me salvou também, porque apesar de ter essa mãe participativa que colocava, é um lugar de muito sofrimento ser a pessoa única que compartilha esse sofrimento só com a sua família, que mesmo assim fala que você tem que ser forte, porque entende é a maneira que eles têm também, né, de sobrevivência. Se era a sobrevivência deles, eles também me ensinaram a sobreviver nesse caos todo que era viver numa cidade de interior racista. Obrigado por isso, viu? Você trouxe uma coisa tão necessária que a gente põe na pauta, que é exatamente esse processo de formação, que ele é, por mais que exista, muitas vezes, o privilégio de ter uma casa acolhedora, o mundo nunca é, né? E aí é um exercício de exaustivo de releitura, de leitura, de significar, de ser acolhido para existir, né? Então obrigado por ter trazido isso, minha amiga. E eu queria pegar um ponto do que você trouxe, e eu vou tentar articular um pouco de uma coisa que eu queria muito, muito mesmo, e é a sua atuação no contexto LGBTQIA+, que a gente fala muito pouco, né? E existe tanta demanda, a impressão que eu tenho é que a gente tem tanta demanda para falar sobre a gente, que vem todo mundo junto, né? Mas é importante a gente entender também outras camadas e outras complexidades. Na sua percepção, principalmente quando você traz nessa visão de, puxa, tinham 2 crianças negras, e depois quando eu saio eu encontro outras. O que é a falta de representatividade? Como a falta de representatividade afeta a saúde mental? Isso é um ponto que eu queria ver contigo. Mas tentando fazer esse exercício aqui, tá? Não sei se vai ser uma pergunta certa, tá? Também essa representatividade ausente ou quando se torna presente humaniza os afetos de quem, para além de ser negro e já ter esses atravessamentos por ser negro, ele se torna demonizado simplesmente por ter afeto, né, por um outro ser humano. Qual que é o papel da representatividade nesse processo? E qual que é o impacto na saúde mental dessa solidão, tanto presente quanto de referência? Uhum. Tem um ponto, né, quando você traz desse lugar da atuação com pessoas LGBTs, né? Esse é o mês do orgulho. Então, mês de junho, a gente é o mais conhecido como o mês do orgulho LGBT. Então, quando a gente fala de representatividade para as pessoas LGBTs, é a mesma coisa para a pessoa negra. Então, é o novembro e o junho. Então, toda vez que eu penso nesse lugar da representatividade, é quando como fica difícil para a gente existir para além dos meses que são comemorativos, a gente pode dizer, que são meses onde a atuação está mais forte, onde a gente tem março, onde a gente tem evento. Então, que a gente está ali o resto do ano, a gente não só existe em novembro, em junho, né, que é o mês LGBT, em novembro, mês negro, novembro negro, no sentido de que falta representatividade LGBT. Falta um estudo sobre a população LGBT, sobre a população, a minha pesquisa, né, eu falo sobre escrevivência
de mulheres negras, lésbicas e bissexuais. Então, o porquê escrever sobre isso, né? Todo mundo pergunta, Letícia, mas por quê? Porque tem uma lacuna gigante que não fala sobre a vivência de mulheres negras e bissexuais. É extremamente negligenciado, porque, antes de tudo, né, é uma mulher negra. Então, as pessoas não querem saber sobre as mulheres dissidentes, que não sucumbem aí à norma, né, a essa normatividade compulsória. Então, se você já é mulher negra, se você já é uma pessoa negra, você já está ali à margem, né? Se você é uma mulher negra, lésbica ou de gênero dissidente, uma mulher negra cis, trans, o quanto isso vai impactar no teu olhar, porque o que acontece? Quantas pessoas a gente vê realmente sendo mulheres bem-sucedidas, mulheres negras bem-sucedidas, que têm uma sexualidade afirmada, que falam abertamente sobre isso, porque até nesse lugar, né, de descoberta de sexualidade, muitas vezes é negado para essa mulher, porque tem uma hipersexualização dessa mulher negra. Então, como essa mulher negra é representada, né? Tem uma coisa que a Lélia Gonzalez ela traz muito nos estudos dela, que quando ela traz os estereótipos da mulher negra, né? Então, no sentido de ser a mulata de exportação, a mãe preta, a empregada doméstica. Então, o que é dado para essa mulher? E o que é dado para essa mulher que é dissidente? Então, que não sucumbe essa norma, né? Então, a gente não tem esse lugar de representatividade que vai impactar, sim, e muito na saúde mental. Eu acompanho aí pessoas negras LGBTs e é um lugar muito difícil. Porque aí, quando a gente vai... Eu tenho muita coisa na teoria, mas aí na prática, como é? Então, a gente indica grupo de acolhimento, a gente indica que a pessoa vai... Qual é a ferramenta? Né? Vamos para o lugar pessoal, porque eu também entendo que o auto-amor, o amor próprio, ele não vai se dar de maneira individual, ele se dá de maneira coletiva. É você vendo os outros, é você aprendendo com o outro, é você se vendo, porque a gente não... Se você se seria muito forte, a gente conseguiria viver sozinho, né? A gente não consegue, a gente precisa do outro para existir. Então, quando a gente pensa nesse lugar de representatividade e saúde mental para pessoas LGBTs, é um lugar muito difícil e pouco acessado, porque a gente vai pensar assim, quando vai para a rede social, né? Eu sempre faço esse exercício com as pessoas que eu acompanho, para perguntar quem estão seguindo na rede social, porque aí tem também uma questão de qual é a ideia de ser, por exemplo, uma mulher preta lésbica, uma mulher preta bissexual, de ser uma mulher trans, de ser uma mulher travesti, de ser um homem trans preto. Então, quais são as problemáticas de ser uma pessoa sexuada, intersexo, enfim? Tem muitas coisas que atravessam, e aí quando a gente vai olhar, tem uma performance também por trás disso. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não sou isso, eu não consigo chegar a isso. Ou tem toda uma estética também por trás, né? Eu falo que hoje a gente tem lifestyle, então as pessoas ficam querendo alimentar aquilo, e muitas vezes a sua existência não vai ser nem 10% do que aquela pessoa apresenta na rede social, na internet. Então, o quanto essa representatividade ela precisa ser dada até no convívio comum, no sentido de você estar com seus pares que às vezes não estão sendo aí alimentados 100% por rede social ou por aquele lugar de consumo, porque às vezes a pessoa está ali, quando a influência está sempre te vendendo algo que é bom, então faça isso, faça aquilo, performe aquilo, faça daquela maneira. Então, muitas vezes, isso acaba impactando a saúde mental, né, de pessoas negras, LGBT, de uma maneira muito cruel, porque quando a gente vai pensar em pessoas que estão em transição, então, muitas vezes, é um lugar que vai demorar, a gente tem que entender todo o lugar social da pessoa, o lugar social da família, o papel. Nem toda pessoa LGBT também tem essa rede de apoio. Então, muitas vezes, esse lugar fica afetado, né? A pessoa vai se afetando e vai adoecendo. Então, o que a gente... alguns estudos apontam que a população LGBT é a população que mais adoece, então tem mais casos de depressão. E aí, quando a gente vai ver a população negra também, então pensa uma pessoa LGBT e negra que é negada do trabalho,
que é negada, da existência social, que é negada da família. Então, quanto isso afeta? E aí, não ter outras pessoas para compartilhar, não ter representatividade, porque hoje uma pessoa LGBT tem. Qual é a expectativa de vida de uma pessoa LGBT num país que mais mata pessoas LGBT? Então, onde é que elas estão? Então, para outras pessoas, esse lugar de ver essas pessoas vivas, então vivas, existindo ali, ainda assim é muito difícil para ela pensar, será que eu vou chegar? Será que eu consigo chegar? Então, o quanto essa falta de representatividade, essa falta de estar com pares, e a promoção também de saúde mental, tanto para a população negra quanto para a população LGBT. Então, nesse mês do orgulho, a gente está falando não só de representatividade, mas também de saúde. Como essas pessoas estão chegando na fase adulta, né? Porque esse é um processo que vem lá da adolescência. Então, eu me descobri uma pessoa bissexual ali no final da minha infância e adolescência, quando a gente começa a gostar das pessoas e não sabe, não entende, isso não é falado. Ninguém te explica, ninguém te diz. E aí é um gerador de sofrimento. E quando a gente vai pensar nesse lugar da saúde mental dessas pessoas e como isso é visto, parece um lugar tanto do comércio. Só porque não é isso, a gente tem que promover de fato. E quando eu falo de promoção de saúde mental, não é sobre fazer terapia. Isso, muita gente fala, mas quando você fala de promoção de saúde mental, é sobre terapia, não, é sobre cuidados básicos. Que essas pessoas, pessoas pretas e pessoas LGBTs, têm esse direito negado. Então, no sentido de educação, segurança, moradia, saúde. Então, a gente precisa estabelecer esses lugares de acolhida para depois conseguir fazer um trabalho, às vezes, muitas vezes não é individual. Tem poucas pessoas que precisam, de fato, de uma demanda individual. A maioria das nossas demandas enquanto pessoas pretas e LGBTs, ela é coletiva. Porque muitas das vezes o sofrimento que eu posso estar compartilhando enquanto uma mulher preta bissexual, pode ser que outra mulher preta bissexual também esteja compartilhando daquilo. Então, desse lugar negado, desse lugar do afeto também negado. Então, eu sinto que muitas das demandas da população negra LGBT são coletivas. E que a gente não fala de ser, quando a gente vai para esse lugar de representatividade, todo mundo está individualizando, mas não é um espaço coletivo. É um espaço onde a gente tem que realmente sentar, conversar, debater, entender e realmente utilizar isso como uma construção do auto-amor, né? De compartilhar as nossas vivências, compartilhar nossas vivências. Cara, que incrível. Eu vou tentar fazer uma amarração com uma coisa que eu gostaria muito de perguntar, mas eu vou dar uma contextualizada, eu acho que até para que eu possa entender o que eu estou te perguntando, tá? De uma forma também potente, porque eu queria muito chegar nesse lugar também da potência do amor negro dentro do cenário negro, LGBTQIA+, e qualquer forma de amar. E tornar e trazer para a potência isso. Mas é importante a gente, quando fala de potência, entender que ela foi uma jornada de transformação, né? Eu vou tentar dar uma contextualizada. Se eu começar a falar besteira, pode falar, pode me xingar, por favor, tá? Que assim, como diz a própria Lélia, eu me tornei, a minha jornada de se tornar negro, ela foi muito tardia, com 37. Isso porque tive influências e referências sobre, mas esse despertar foi com 37, que é a minha esposa, que é uma mulher preta. E eu me tornei uma pessoa potente e assumida, e potente a partir dessa luz, um ano e uns dois, 3 anos depois de encaixe, esse encaixe ressignificar, perceber o mundo como ele me atravessa. Uhum. Mas o mundo sempre me entendeu como uma pessoa preta. Eu não estava me percebendo como tal. Então, para o mundo, tanto faz se eu me tornei consciente ou não, é uma coisa muito mais minha. Então, essa potência também ela foi muito solitária. Como se dá essa jornada para uma pessoa que descobre que aquilo que ela sente não é no sentido do branco universal que ele coloca enquanto certo ou não.
E aí, para além dessa camada de ser negro, ele tem que lidar com essa descoberta desse afeto potente, lindo, maravilhoso, que vai dar outro nível de atravessamento para ele, da qual ele pode, com infinitas aspas, se esconder e negar. E eu acho que é essa a ideia. Uhum. Ele tem essa alternativa, que de fato é uma outra violência épica, de se negar, ficar escondido ali simplesmente para não ser violentado a mais, por ter outros atravessamentos para além disso. Sim. Na sua visão, na sua perspectiva, no seu estudo, na sua vida, se dá essa transição de, desculpa o palavrão, foda-se o mundo. Eu sou eu, vou me amar e vou amar, e ele que me engula, né? Porque aí esse é um ato revolucionário de resistência que ele é muito potente. Não sei se ficou claro, mas como que Ficou trans- essa virada de chave. é, O que tu trouxe é muito difícil, né? Porque no sentido quando fala desse tornar-se negro, né? Tornar-se negro é muito difícil, porque falar sobre essa identidade é falar de tudo aquilo que te é negado. Então, no sentido de que, eu vou ser uma pessoa preta a partir de agora, eu sou uma pessoa negra, e o que isso é tirado, né, dessa pessoa. Então, quando a gente fala desse lugar que muitas pessoas se tornaram-se negras tardiamente, é no sentido de que a gente vive nesse ideal de brancura. Então, isso que você traz, até os outros episódios trazem, que a gente viveu e cresceu nesse ideal de brancura. Então, tem uma coisa que a Neuza Santos vai falar, que não é por a gente compartilhar o mesmo tom de pele que a gente vai ter a mesma experiência. Porque as nossas experiências são diferentes. Então, eu vim de um território que vai falar com o meu corpo de uma forma, você veio de outra. E com isso a gente vai ter outros marcadores, que é uma coisa interseccional, não é só sobre ser uma pessoa negra. Porque tem muitas coisas, você é um homem preto. Então, o quanto isso vai sendo colocado ali, o quanto isso vai sendo imposto e vai dentro dessa pirâmide social que sobra. Então, essa construção de identidade, ela é muito difícil, porque muitas vezes ela é atravessada na dor, né? E eu sempre fico pensando, e que se a nossa subjetividade não fosse construída nesse lugar de sofrimento? E que se a gente conhecesse a nossa subjetividade de outro modo, como eu conheci a minha subjetividade, eu fico pensando se todo mundo tivesse crescido num lugar onde crescido com uma família que te potencializava nesse sentido de ser uma criança preta. Então, é uma outra narrativa de identidade. Então, eu cresço, e a minha pesquisa fala sobre isso, sobre uma negritude positivada, que eu já entendo, que a gente já sabe que é racismo, no sentido do meu olhar mesmo, da minha identidade, que foi construída de um lugar muito positivo. Então, nunca, assim, eu falo assim, mas eu também tive esse processo de construção e ainda continuo numa construção de identidade. Daí eu acho que não é alguma coisa estática. Não. Foi da que eu sou uma mulher negra, a partir daí é só. Não, tem muita coisa ainda que a gente aprende, entende porque muitas vezes o nosso corpo é marcado, né? Enquanto algo. Então, no sentido de que esse processo ele é muito solitário e muitas vezes doloroso. Então, estar sozinho nisso, nessa construção, porque teu corpo é atravessado pela racialidade desde que você é muito pequeno, só porque você não vê. Porque às vezes cresce ali com amigos brancos, com uma família interracial, que aí tem aquela dualidade de não saber onde está, que lugar eu tô. Então, o quanto isso muitas vezes é difícil. E quando você é uma pessoa LGBT, aí é uma dupla é uma dupla construção de identidade. Então, eu penso que é uma identidade política. Eu vejo muito até a identidade negra como política. Porque a partir do momento que você se afirma enquanto uma pessoa negra, você está sabendo de tudo aquilo que foi negado socialmente. Hoje, eu percebo que a gente tem um empoderamento muito maior, então a gente viu o aumento, né, no censo. Então a gente tem realmente mais da metade da população preta e parda. Então, quanto esse movimento de se colocar é um movimento que as pessoas estão se racializando.
Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar, que quando a gente fala, né, dessa questão de representatividade, desse ideal de brancura que a gente cresce, porque a gente cresce no Estado, que ele é liberal, então ele é Estado do capital, e a gente cresce num sistema colonizado, que fala assim, você tem que ter mobilidade social e preços no topo, só porque não é isso. Então, para eu chegar no topo, muita gente vai ter que ficar embaixo. Então, é uma coisa que a Sueli Carneiro fala, e que eu gosto muito que ela fala, não tem, a gente não pode ter todos os preços no topo, né? Essa frase acaba trazendo um outro lugar, né, para essa negritude, mas pensando muito mais nesse sentido que é uma dupla descoberta. Então, quando você se coloca numa identidade negra, né, se afirma enquanto pessoa preta, depois você se afirma enquanto uma pessoa LGBT, entendendo que esse lugar, às vezes, pode ser de sofrimento, como pode ser um lugar de potência, como você falou. No sentido de que quando a gente fala de relações LGBT, são relações políticas. Porque muitas vezes essa pessoa pode não ter o apoio desse lar, não pode ter o apoio dos amigos, então, socialmente também. Então, quando, por exemplo, eu tenho a minha irmã e minha cunhada estavam sentadas num banco, assim, de mãos dadas, aí um homem branco falou assim, nossa, vocês são irmãs, que bonitas, que vocês são. E elas não são irmãs, elas são casal. Elas são casal, então esse lugar de que as pessoas não vejam tão quanto isso, de elas se abraçarem, se beijarem em público, é um ato político. Então, se afirmar enquanto uma pessoa negra de sexualidade ou gênero dissidente é um ato político. E aí é uma construção realmente dessa subjetividade e entendendo essas nuances, né? Que nem sempre vai ser algo tranquilo ser uma pessoa negra. Que nem sempre vai ser algo tranquilo e lindo ser uma pessoa LGBT. Porque o Estado, ele mata essas pessoas. Então, a partir do momento que você se afirma enquanto essas pessoas, muitas vezes pode ser doloroso. E aí a gente tem que pensar também nos lugares sociais que essas pessoas ocupam, enfim. Mas eu penso que é muito uma identidade política e potente, porque a partir do momento que você se afirma enquanto uma pessoa negra, LGBT, as coisas para você vão mudar. Porque a sociedade te vê dessa forma. Mas as coisas para você, internamente, as coisas começam a se organizar. Então, você não precisar esconder mais a sua sexualidade, é um lugar muito gostoso que você fala para o mundo sobre a sua sexualidade. Então, o seu modo de falar, o jeito de não ter que esconder a relação, mas eu entendo que isso não cabe para todo mundo. Porque tem outras pessoas que estão passando por outras coisas. Então, são processos. Então, e isso vai ser diferente para cada pessoa. Mas eu entendo que quando a gente se coloca nisso, ele é muito político ainda. Então, é um lugar político, é um lugar de resistência, é um lugar de existir mesmo enquanto uma pessoa preta LGBT. Mas, muitas vezes, pode ser um lugar onde você tem que estar muito preparado também e por isso esses afetos coletivos para não sucumbir a esse lugar de solidão. E tem uma outra coisa que acontece também quando a gente fala desse ideal de brancura, de a pessoa negra às vezes não desejar, porque eu acho que ela não deseja, que teve uma coisa, eu assisti uma palestra da Isildinha Nogueira há um tempo atrás não, algumas semanas atrás. E ela trouxe muito esse lugar de que não é sobre a pessoa preta querer ser uma pessoa branca, mas é ter a oportunidade do branco. Então, a gente não quer ser branco, a gente não quer ser representado pela pessoa, mas a gente quer a oportunidade. A gente quer ter a oportunidade de morar num lugar onde não tenha tiroteio, a gente quer comida na mesa todo dia, a gente quer poder estudar, a gente quer poder ter lazer, porque não é só sobre estudo, saúde e segurança, a gente também quer se divertir, quer ir para o baile que não aconteça nada, quer estar na festa junina e que não aconteça tiroteio. Então, quantas coisas é tal sobre o lugar de querer a mesma oportunidade que o sujeito branco tem, que a gente não tem. Então, quando você nega esse lugar, né, da negritude, acontece, eu vejo que não é nem por um processo de a pessoa quer ser branca, não. É porque ela quer ter a mesma oportunidade. Não faz, a gente às vezes fica se culpando, né? Ah, porque eu demorei tanto tempo. Não, a gente quer a mesma oportunidade. A gente quer poder existir, a gente quer poder viver, a gente quer poder se divertir, que é uma coisa que a população negra
vive num estado de atenção plena. E a população LGBT também. Então, se você é uma pessoa preta LGBT, você fica ali num estado de atenção plena. O que pode acontecer? Será que eu estou seguro? Então, o quanto afirmar essa identidade é difícil, não é uma coisa fácil. E aí tem todo um trabalho por trás, de coletivo, individual também. Então, de realmente consolidação de uma autoestima. Eu sempre falo muito disso na minha clínica, né? No sentido de que a gente precisa consolidar a nossa autoestima. Que o que vai salvar a gente é a autoestima. O que salva a pessoa negra é a autoestima, salva a pessoa LGBT é a autoestima. Entendendo o seu lugar, se autoafirmando, se autoaceitando, aquilo que eu falei no começo. Porque sem isso a gente não consegue realmente trazer esse lugar de potência e afirmação. Eu lido bem com a potência nesse lugar de afirmação da pessoa que você é. Então, pensa isso. Que lindo isso, minha amiga. Que fantástico. E eu vou pegar 2 ganchos que você trouxe, que eu achei muito legal, que de fato, né, dessa identidade política, então nosso corpo é político, não dá pra gente desassociar esse contexto. E desse processo de estar preparado, ter que estar preparado, né, o que por si só já é exaustivo. Se a gente começa a pensar, né, no contexto modernoso das pessoas brancas falando sobre amor, falando sobre relação, sobre afeto, a gente tem gente já falando de amor fluido, a gente já tem gente falando de poliamor, né? E se a gente entra num prisma ainda de um feminismo branco, esse poliamor, no final das contas, é uma puta desculpa para fazer suruba eticamente correta, né? É isso. E eu fico pensando aqui como uma pessoa preta, homoafetiva, trans, tem que começar a ter esse letramento a partir dessa afirmação, a partir dessa luz, dessa potência, ter essa potência de se ser. Vai lidar com o mundo, com pares, com pessoas ao lado que vão fazer com que criar essa coisa dessa objetificação a partir de um viés empático, que é o de todos podemos nos amar, todos podemos ser livres, todos não precisamos nem mais ser monogâmico, porque o importante é que a gente seja fluido, mas não vai ser fluido para ela. Como você sente que esse choque entre esse eu potente e esse mundo que objetifica com uma linguagem muito empática. A empatia é uma puta ferramenta de manutenção de racismo, esse é um ponto importante também. Uhum. O que você diria para essa pessoa nesse sentido do preparo? Porque deve ser muito chocante, né? No espaço você fala, cara, vamos falar sobre amor, tá? Mas o seu amor é o corpo. Você é um objeto que serve. Uhum. Quem é livre está aqui. Não é você. Isso é um assunto que a gente tem muito aqui em casa. O meu companheiro é um homem trans, né? Então ele sempre traz esse lugar de que muitas vezes o corpo dele foi objetificado. Então as pessoas vão nesse lugar da curiosidade. Então, o quanto muitas vezes é negado o afeto para essas pessoas. Então, principalmente quando a gente pensa em pessoas trans, né? No sentido de que as pessoas objetificam esse corpo, né? Então, é difícil e não tem lugar de preparo, no sentido de que não tem uma ferramenta certa, assim, não faça isso, faça aquilo, porque cada história vai ser única, né? E a partir dali a gente vai ter que pensar em estratégias. Mas tem um ponto que é de como isso atravessa a pessoa, esse lugar de objetificação. Então, entendendo que o corpo negro ele já é extremamente hipersexualizado, né? Então, o corpo de uma pessoa LGBT também vai ser sexualizado, né? E colocado nesse lugar de não amor, de não afeto. Então, não tem um lugar de preparo para isso, mas eu sempre penso enquanto
Novamente, esse amor se dá no coletivo. Então, a gente compreendendo como a gente deseja esse lugar. Eu sempre falo do que é inegociável para você dentro de uma relação. Então, o que é inegociável? O que dá para negociar dentro de uma relação? O que dá para flexibilizar? Mas isso tudo é um processo também de autoanálise, no sentido de perceber o que você deseja. E aí, entendendo qual pessoa você quer se relacionar, porque aí entra muito nesse lugar que você trouxe, onde pessoas brancas estão amando pessoas negras, mas não se racializam, não entendem a problemática, não entendem esse lugar do afeto, não perguntam para a pessoa se ela deseja ou não uma relação aberta ou não monogâmica. E eu penso que já existia a não monogamia há muito tempo. Comunidades indígenas estavam falando disso, territórios africanos também. A gente pensa nesse amor que é dado no coletivo. Então, que, por exemplo, a educação de uma criança, ela não se dá só nesse cair familiar, ela se dá nesse coletivo. Que esse casal também, ele se dá dentro desse coletivo, né? Esses aspectos se dão dentro do coletivo. Então, eu penso que é muito de uma construção também. Porque esse lugar de pessoas pretas sendo objetificadas e não tendo esse lugar do desejo exercido. Então, acabam exercendo o lugar do desejo para outras pessoas, abrindo mão do seu desejo para outras pessoas, do que entendendo o que é negociável, o que eu posso flexibilizar dentro de uma relação, o que eu não posso flexibilizar. Então, quando a gente fala disso, principalmente para pessoas negras de gênero e sexualidade dissidente, a gente tem que pensar nisso. A ferramenta possível é entender o que você não vai abrir mão. Então, eu quero que uma pessoa, parece utópico, né, que me ame, mas que entenda esse espaço. Tem uma podcast que ela também tem um livro, que é a Luana Carvalho, eu gosto muito dela. E num dos podcasts dela, eu acho que num dos episódios, ela fala desse lugar do amor, de ter que muitas vezes entrar numa negociação ali com a pessoa, mas é entendendo que você também não pode abrir mão do que você deseja. Eu não vou lembrar muito bem a frase que ela trouxe, mas ela dizia que você pode entender sim que a outra pessoa te fez, mas não esquecer o que te fez partir dali, o que te fez sair. Então, o quanto que para existências negras esse lugar do afeto ele tem que ser construído, mas um lugar também afirmado no sentido de entendendo o que é bom para você e o que não é. E aí escolhendo também com quem vai se relacionar, na perspectiva que vai se relacionar, porque entendo que são escolhas, então se relacionar numa forma de monogamia ou não monogamia são escolhas, entendendo que muitas vezes a gente é construído socialmente para acreditar que o mundo é monogâmico, heteronormativo, então, perspectivas extremamente colonizadas, então, quebrar isso já é um desafio. Então, para pessoas que estão se afirmando politicamente o tempo todo, tem que enfrentar isso, é difícil. Então, precisa entender qual é o seu desejo, qual é o seu desejo em se relacionar, como deseja realmente exercer esse lugar da fé. Eu penso que existem, sim, amores possíveis nisso, mas que esse corpo é extremamente objetificado, que esse corpo é extremamente negado desse afeto. Acho. Eu tô muito emocionado com o que você tá trazendo e obrigado por isso de verdade, viu? Porque é tão difícil a gente ter um espaço afetivo e seguro para poder falar sobre o amor preto na forma que deve ser falado. Né? E obrigado por isso, tá muito legal. E caminhando pro final, com muito pesar, porque tá incrível, queria te pedir a gentileza de duas mensagens. A primeira, o que seria para Letícia, depois de ter trazido todas essas camadas político, né, a dinâmica de resistência, de preparo, de não descanso, né, esse é um ponto muito importante também, né? Uma das coisas que eu estou achando tão interessante que a gente vai perguntar, a gente trabalha com pesquisa também, então começa a perguntar, cara, o que é saúde para uma pessoa preta? Falou, cara, eu me senti descansado, cara. Né?
O que é um amor nutritivo? É um amor nutritivo, é um amor na ação, né? É um amor onde as duas pessoas estão conectadas, onde a gente possa exercer o lugar do desejo, o lugar do afeto, da escuta, do acolhimento. Eu penso que é um convite, né? É um convite para se relacionar, é um convite para se amar, é um convite para estar vulnerável, entendendo que vão existir inúmeras formas de se relacionar, inúmeras formas de se desejar, mas entendendo muito esse lugar de ação, desse convite para estar de fato presente dentro de uma relação, seja ela qual for, mono, não mono, enfim, mas que seja uma ação, que seja um convite para ação, um convite para viver o afeto, né? Viver essa travessia, porque não é algo que é dado. Então, enquanto pessoas pretas, LGBTs, a gente é com inúmeros traumas dentro de uma relação, com inúmeros medos. Então, quanto esse convite para se relacionar, entender o outro e que o outro também entenda, que vocês compartilhem de uma vida, de uma vivência, que muitas vezes ela vai exercer muitas conversas corajosas, muitas negociações, muita comunicação, então entendendo que é o que você aceita do outro, né? Então o que você está disposto também, da disponibilidade, mas eu penso que o amar é um convite para ação, é ação, é estar presente para o outro. Então, e o outro também está presente para você, porque o amor não se faz sozinho, né? Se faz com um, dois, três, enfim, a maneira que a pessoa quiser amar. Mas é no sentido de estar presente, estar disponível, né? Ter essa ação de amar e ter essa ação de se ver também no outro. Que é uma construção, é uma eterna construção. Eu penso que o amor é uma eterna construção. E teve uma coisa que você falou ali, tem um livro muito bom, Descansar e Resistir, que fala sobre esse lugar de descanso. Para a gente realmente viver, a gente precisa descansar, que isso é tirado da gente. A gente precisa desse lugar de tranquilidade, viver com tranquilidade, de exercer o nosso descanso. Sem medo de descansar, porque às vezes a gente vai descansando e não consegue parar. Né? Então, amar também é isso, né? É viver esse amor com calma, sem pressa, vendo, construindo essa relação. Maravilhoso. E a outra mensagem, o que você diria para um tomador de decisão do mercado de beleza e bem-estar? E esse é um ponto importante, porque esse é um mercado que ele tem um poder de criar e manter estereótipos imaginários muito violentos, e que afetam de forma direta, nos atravessam de forma direta sobre padrões daquilo que deve ser ou não um sujeito belo e saudável. O que você diria para um tomador de decisão desse mercado que olha para tudo que você falou aqui de forma tão brilhante e fala mais um mimimi? Eu penso que olhar de fato para essas pessoas, olhar para a população negra, olhar para a população LGBT, ver os produtos que fazem sentido. Então, a gente acabou partindo para outro lugar, mas tem uma coisa que muitas vezes a gente vai comprar uma maquiagem, vai comprar um produto que não fecha para o seu tom de pele, você vai comprar uma roupa que não é uma roupa para um corpo negro. Então, no sentido de que você vai em loja de departamento, né? E aí você quer comprar aquela calça, mas aquela calça não te serve, não cabe. É um 42 que parece um 36. Então, o quanto eles não olham, as marcas não olham, e tem um ponto também de botar realmente representar essas pessoas, sejam no catálogo, sejam no vídeo, sejam falando, produzindo conteúdo para essas marcas, porque eu, por exemplo, só compro de marca que tem aí pessoas negras fazendo propaganda, que tem aí vendendo. Só vejo filme se tiverem, só compro livros se tiverem. Então, o quanto muitas vezes esse público é esquecido e que a gente não seja lembrado só em junho e em novembro.
A gente tem um ano inteiro. Então, muitas vezes a marca deixa de fazer algo bacana, legal durante o ano para incentivar o consumo de pessoas negras, mas não olha para de fato. E tem um pouco também, né? Não olha para dentro da organização. Eu penso que não adianta fazer só ali para inglês bem, então aqui a gente coloca esse lugar representativo de pessoas, a gente tem pessoas negras, a gente tem pessoas LGBT, a gente tem PCDs, mas chega no corpo da empresa não tem. Então, o pacto não deixa que essas pessoas cheguem, né? Então, eu penso que não é só uma coisa de fazer para gente, para o público, mas quem está produzindo, porque muitas vezes quem está pensando nessas estratégias de marketing de venda são pessoas brancas, não pessoas negras. Então, não atinge a gente, que às vezes pode ser muito bonito, mas não atingiu, não comoveu, não me fez realmente. Então, de fato, além de pesquisar o consumo de fato para essas pessoas pretas, contratar essas pessoas pretas para fazerem esse trabalho, né? Então, de dentro, pensando aí nessa publicidade, pensando nesse lugar de engajamento, porque é muito tranquilo que marcas, enfim, se coloquem aí para falar sobre negritude, a gente traz o influencer, a gente traz o psicólogo, então a minha agenda está cheia em julho, vou dar 2, 3 palestras, mas aí, chego lá no corpo da empresa, quem são as pessoas LGBT que tem lá? São só LGBT brancos. Não, cadê essas pessoas negras dentro do mercado de trabalho? Então, eu penso que não é só um trabalho de mostrar isso pra gente, mas dentro também tem isso. Então, começarem a pensar em estratégias de fato de diversidade, tanto para o público interno quanto para o público externo, mais ainda para o público interno, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa de trabalhos dignos que falem sobre as nossas potências. Perfeito. E Letícia, por que seus ancestrais se orgulham de você? Difícil essa pergunta. Penso por eu estar aqui realmente brindando e celebrando o que eles existiram. Então, eu falo até das minhas mais velhas, né, então, da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, o quanto elas lutaram para eu estar aqui hoje em Salvador, vivendo meu mestrado, fazendo meu mestrado, trabalhando com aquilo que eu gosto. O quanto elas tiveram que, às vezes, estar em empregos, trabalhos extremamente ruins, extremamente racistas, machistas, em ambientes misóginos, para que eu estivesse aqui, né? Então, eu brindo a esse lugar, eu me celebro no sentido de estar aqui resistindo, mas também celebro a elas que me guiaram até aqui, né? Então, no sentido de continuar esse legado, né? Eu vejo muito como um legado, então a continuação desse legado dessas mulheres, dessas ancestrais, que ainda, né? Elas ainda são vivas, mas são ancestrais vivas, né? Então, brindando a esse legado. Então, sempre são um legado. Tenho certeza que todos nós celebramos, porque os espaços que você ocupa, a coragem com que você fala, o afeto com que você traz um tema tão negligenciado, né? E que deveria ser normal a gente conversar, mas até entre a gente não fala. É de fato de uma coragem incrível. Então tenho certeza que não só elas, mas todos nós nos orgulhamos muito de você, minha amiga. E queria te agradecer imensamente. Espero que você tenha curtido, porque a gente adora. Eu também. Eu acho que por uma primeira experiência, foi a minha primeira experiência num Legal. podcast, realmente falando, né, sobre um pouco sobre a minha atuação, sobre a minha vida, compartilhando, né, os espaços que eu ocupo. Então, foi algo muito gostoso. Obrigada pela oportunidade. Os outros episódios também são incríveis, então as pessoas que participam são incríveis. Escutem, porque vale a pena. Obrigado, meu amigo. E você faz parte de tudo isso. Obrigado por isso também. Então, mais uma vez, muito obrigado a você. E obrigado a você também que ficou com a gente até o final. E muito em breve, mais entrevistas incríveis como essas para vocês. Até já!